A gente sabe que a derivada de ln de x ela é 1 sobre x. Mas tem alguma forma de calcular a integral de ln de x? Bom, ela não é uma integral particularmente simples de enxergar um método de resolver ela. A gente tem que pensar que é mais fácil a gente pensar na derivada dela, que é relativamente simples, que é 1 sobre x, e se a gente puder trabalhar com a derivada dela, vai ser mais fácil fazer essa integral. Então, como que a gente pode transformar isso daqui numa derivada? Uma das maneiras é a gente usar a integral por partes. Uma das nossas regras de derivada é que se a gente tem a derivada de f vezes g de x com relação a x, essa derivada é igual a f' vezes g mais f vezes g'. Então, se eu quiser saber esse valor aqui, eu posso isolar isso daqui para um dos lados da equação. Então fica f' de g é igual a f vezes g, a derivada disso tudo, menos f de g'. E aí, se eu fizer a integral dessa equação inteira, a gente fica com integral de f de linha g é igual à integral da derivada de f vezes g, que dá a própria f vezes g, menos a integral de f vezes g'. Então, isso daqui é a chamada integração por partes. E a gente vai usar esse recurso para calcular a derivada, a integral de ln de x. Só que para calcular essa integral, a gente precisa de uma função que está derivada, ou seja, um f' e uma função g. No caso, a gente quer derivar essa função, a gente quer derivar ln de x, então a gente vai escolher g de x como sendo ln de x. Porque aí a gente não vai precisar achar a integral dessa função, né? A gente só precisa de g e de g'. Então lembrando que g' de x é igual a 1 sobre x. Só que a gente precisa de mais uma função aqui para chamar de f'. A gente pode simplesmente usar um recurso que parece até trapaça, que é multiplicar isso daqui por 1 e chamar f' de 1. Então, a gente fica com a integral de ln de x vezes 1 vezes dx. Portanto, a gente está chamando f' de x é igual a 1, logo, f de x é igual a x. Então, com esse recurso, a gente tem, por essa fórmula daqui, essa equação aqui, essa integral, ela tem que ser igual a f vezes g. Então, meu f vale x, o meu g é ln de x, menos a integral de f vezes g'. Então, f é x e g' é 1 sobre x. Essa integral agora é bem tranquila de resolver, né? Lembrando que x não pode ser zero, porque não existe ln de zero. Então eu posso simplificar esse lado aqui, a gente fica com igual a x vezes ln de x menos a integral de dx, que é igual a x ln de x menos a integral de dx é x, que é igual a x que multiplica ln de x menos 1, mais uma constante qualquer. Essa daqui é a integral de ln de x.